Olá, galerinha do quinto ano. Tia Lorena mais uma vez para uma aula de português. Claro que a tia Lorena não poderia deixar de corrigir o dever de casa. Nosso dever de casa, né, foi sobre uma interpretação, sobre cartoon. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver a interpretação e vamos aprender um pouco sobre pronomes demonstrativos, ou seja, que demonstra algo. Vamos começar corrigindo o nosso dever de casa? O nosso dever de casa foi da página 64 e 65, ok? Tem o seguinte, leia com atenção o texto a seguir. Aí aqui eu tenho, né, uma espécie de um HQ, só que de uma forma mais simples, né, e descontraída. Tem assim, obesidade infantil preocupa. Aí o meninozinho que está aí com o videogame diz, e aí, vamos jogar videogame? Aí o outro fala o seguinte, não posso, estou de castigo. Tirei 10 em matemática, 10 em português, mas fui reprovado no exame de colesterol. Gente, que é isso, né? Ele está bem gordinho. Então, a gente está aí fazendo uma sátira em relação à obesidade infantil, ok? Mão na massa, era para vocês fazerem aí em casa. Qual é o tema do cartoon? Qual é, gente? Tá bem aqui, ó. Obesidade infantil. Então, bem aqui, você vai colocar isso. Obesidade infantil, ok? Primeira questão tá ok? Posso apagar? Vai corrigindo aí, colocando certinho para não atrasar. Segunda, quais outros assuntos são usados para abordar o tema central? Gente, quais os outros assuntos? Primeiro aqui, jogos, né? E aqui? Aqui fala do comportamento, ó, que ele está falando que está de castigo. E logo aqui, fala da questão dos componentes curriculares, ele fala da matemática, ele fala do português, não é isso? E bem aqui fala da saúde, que é a questão do colesterol. Você vai estar colocando isso aqui na 2. Número 3, em sua opinião, quais são os fatores que levam à obesidade infantil? Qual é, gente? Você comer muitas coisas que não são legais, né? Salgados, massas. Aí tem o seguinte, como ela pode ser evitada, né? Fazendo um balanceio bom dos alimentos. Converse com os colegas e o professor e responda a opinião. A gente já está fazendo isso. Aqui embaixo fala sobre o gênero textual cartoon. Logo aqui na 65, que é interessante, né? Fala o seguinte, registros de cartoon. Com base em notícia, produza um cartoon sobre o hábito de jogar nos dias de hoje. Eu acho que o quinto ano tirou de primeiro, porque jogar é com vocês mesmo, né? Aqui vão algumas dicas dos temas que você pode abordar. Jogos online, no caso no computador, né? Jogos no celular, Free Fire, entre outros aí, né? Fortnite, essas coisas aí que vocês gostam. Vícios em jogos e fãs de jogos antigos. Aqui são alguns dos temas que você pode abordar no seu cartoon. Aí tem o seguinte, utilize o espaço abaixo para o esboço na folha 3. Na folha 3 do material de apoio, tem lá uma folha que você pode fazer um esboço do cartoon. Tia, eu não utilizei essa folha. Necessariamente, né? Eu tenho que fazer a utilização dela? Não, é só se você quiser, para fazer um esboço. Quando você terminar, tá aqui, ó, página 13, tá, gente? Só isso aqui, para você fazer um tipo de desenho. E aqui, quando você tiver tudo ok aqui, que você fizer o seu esboço, você pode até deixar no livro, se você quiser. Você vai passar para cá, de uma maneira interessante. Lembrando que aqui está pedindo para você abordar sobre jogos, ok? Então, essa foi o nosso dever de casa. Na página 66, né, antes de começarmos, né, que vai falar sobre pronome demonstrativo, já começa aqui com o nosso RA. É um joguinho, né? Ó, você está vendo aqui um menino com arco e flecha. Eu não vou colocar porque vai ficar desinteressante. Como é que você vai fazer aí, né? Então, você vai colocar aí no seu aplicativo RA, tá? Coloca lá na folha e começa aí a jogar para ver como é que vocês vão se sair. Pronomes demonstrativos. Antes de eu começar a explicar, eu já pergunto aí a você. O que é um pronome demonstrativo? É um pronome que demonstra, é um pronome que mostra, não é isso? Eu já está falando. Quando eu falo aqui em demonstrar, ó, demonstrar é mostrar algo. Leia com atenção a tirinha a seguir. O meninozinho fala assim, ó, que impressionante, este menino sabe fazer o personagem com sombra certinho. Aí o outro ali, ó, esse menino é mesmo gênio, consegue deixar o desenho perfeito. O que é que acontece? É o menino que está fazendo? Não, é um desenho que já foi feito, né? Ó, tá vendo? Agora vocês conseguem perceber que nesses dois trechos, a gente encontra o pronome demonstrativo? Vamos ver se a gente consegue detectar. Vamos aqui. Que impressionante, este menino sabe fazer o personagem com sombra certinho. Olha aqui o este.
este menino, né, ó, este menino. E o outro já fala o seguinte, esse menino é o máximo. Gente, o que você conseguiu perceber aqui, quando ele utiliza este e esse? Este, né, tá um pouco longe. E quando ele fala esse, tá pertinho, né, ó. Ele tá falando, ele tá se referindo a esse menino que tá fazendo a sombra. E esse aqui também tá se referindo a ele. Então, o este eu utilizo quando está um pouco longe de mim. E o esse quando está pertinho. Então, eu estou demonstrando as duas formas, ok? Falando da mesma pessoa. Continuando. Os dois personagens apresentam a mesma opinião sobre o desenho da parede? Apresenta, gente. Não, né? Porque aqui ele fala que ele está fazendo a sombra. E o segundo? Diz que ele desenha muito bem. Já sabe que foi um desenho. Você vai colocar aqui sua opinião. Você percebe que no primeiro quadrinho foi usada a palavra este, quando no segundo usou a palavra esse? Eles têm o mesmo significado? Tem, gente? Tem, né? Por que são escritos de forma diferente? Porque o este está um pouco longe e o esse tá próximo, né? Da pessoa que fala. Você vai explicar aqui. Na 67, este, esse e aquele são pronomes demonstrativos. Demonstrativo que eu demonstro, né? Eu mostro algo. Palavras que indicam o lugar em que algo se encontra, ou seja, sua posição em relação à pessoa do discurso. Dessa forma, se está próximo à pessoa que está falando, ó, está próximo. Este, não é isso? Se está próximo à pessoa que está ouvindo, esse, né? E se está distante da pessoa a quem ouve, aquela mulher, né? Eu não estou vendo, está bem longe de mim. Na página 68, vai fazer aí um paradigma com o que a tia Lorena falou de pronomes demonstrativos. O que é que eu quero que você entenda? Quero que você entenda o uso do esse, o uso do essa, o uso do este, o uso do esta, o uso daquele e aquela, ok? A mesma ideia se aplica em outros pronomes demonstrativos. Aqui, gente, eu só tenho alguns, tá? Próximo de quem fala, o próximo eu vou usar o quê? Ó? Este, esta, estes e estas. Você já sabe. Próximo de quem ouve, é quem está perto, né? Quem está um pouco longe de quem está falando, ó. Esse, essa, esses e essas. E aqui, distante dos dois, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Se você observar, aqui nas duas primeiras linhas, eu tenho pronomes no singular. E aqui nas duas últimas, eu tenho pronome no plural, tá ok? Também tem o uso do isto, isso e aquilo, tá certo? Continuando. Para fazer referência a algo que já foi dito ou ao período passado, usamos esse e as suas variações. Esse, essa, esses, essas e isso. Esse jogo de que lhe falei está disponível online. Esse jogo de que lhe falei, aqui embaixo. Essa semana não joguei videogame. Para citar coisas que ainda não foram ditas, ou para se referir a um período presente ao futuro, usamos este. E suas variações, estes, esta, isto. Tia, me explica melhor, vou dar um exemplo. Quando eu falo aqui, ó, é até interessante você aí no seu livro marcar, né, ó. Coisas que ainda não foram ditas, ou para se referir, ou a um período presente ou futuro. Não aconteceu ainda. Então eu vou utilizar este. Ah, tia, mas aconteceu. Então eu vou usar esse ou essa. Certo? Deixa eu estar apagando aqui. Pronto. Isto é o que preciso para montar o jogo. Papel, caneta, tesoura e cola. Nesta semana, teremos uma aula de xadrez. Olha, eu estou dando aqui os dois exemplos de uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Mão na massa. Observe com atenção o seguinte cartoon. Olha aqui, gente, que interessante. O que você consegue perceber aí nesse cartoon? Um jogo de xadrez, certo? Mas você percebe algo que chama a sua atenção? Sem nem ter título. Eu acredito que você está percebendo árvores cortadas, né? O desmatamento, você está percebendo isso? E o que você percebe ainda mais interessante? Que eles estão jogando em cima de uma árvore cortada e que as peças do xadrez são pedaços de tronco, né? Vamos ver aí o que está dizendo a atividade. Qual é a crítica feita pelo cartoon? Gente, a crítica é o que está dizendo. O que está dizendo esse cartoon? O que está apontando? Está apontando a preguiça, o desmatamento ou o jogo de damas? O desmatamento. Você vai marcar aí. Número 2.
Os personagens estão jogando damas com pedaços de árvores cortadas. O que isso demonstra? Demonstra o que, gente? Que eles estão preocupados com o desmatamento? Não, né? Eles não estão preocupados. Inclusive, né, eles estão utilizando árvores como base para o jogo. Eles não estão preocupados. Então, é isso que você vai citar aqui na número 2. A número 3. Complete o texto a seguir com as formas adequadas do pronome demonstrativo. Qual é o pronome demonstrativo que nós aprendemos hoje? Esse, essa, esses e essas, este, esta, estes e estas, não foi isso? Isto, isso e aquilo, não foi assim? Então você vai ler e vai ver o que tem sentido. Tem algum que se repete? Não tem. Você vai ler e vai ver onde é que tem sentido, né? Tia Lorena não vai ler porque vai ficar muito fácil, porque aí eu já vou dando lá as dicas. Gente, está fácil demais nossa atividade, não tá? Essa é a nossa atividade de classe, ok? Vocês vão tirar de primeira aí no nosso dever de casa, que vai ser aí do livro de vocês, do FA, ok? Acho que vocês tiraram as dúvidas de vocês sobre o pronome demonstrativo e vão conseguir realizar tudo que a tia Lorena está pedindo. Por hoje, nossa aula de português, né? Ela se encerra aqui. Dúvidas, você já sabe aonde pode me encontrar, aonde pode me perguntar, que a tia Lorena está aqui para ajudar, tá bom? Beijo e até a próxima aula.